Uma boa noite a todos. Que gostoso é ver essa igreja lotada, repleta de pessoas. Como é bom saber que a graça de Deus tem sido maravilhosa na nossa vida, não é verdade? É verdade. É verdade. É muito bom saber disso. Que Deus abençoa a todos, que Deus nos dá graça, que nos dá perdão, nos dá poder, nos dá amor, nos dá fé, nos dá a sua palavra, o seu Espírito. E é muito bom nos reunirmos para adorar a Deus e estudar a sua palavra. Que Deus seja louvado. E o título da mensagem que eu trouxe para vocês hoje é a seguinte: guardando as palavras de Jesus. Vamos recapitular um pouquinho daquilo que a gente estudou ontem. Olha só, ontem nós falamos que nós precisamos conhecer a identidade de Jesus Cristo. Quem Ele é, para que a verdade de Deus possa fazer sentido para a gente. Como é que eu digo assim, Jesus te ama? Tá bom, legal, mas quem é Jesus? Esse Jesus que nos ama. Então nós retiramos da palavra de Deus ontem, do livro do Apocalipse capítulo 1 e de alguns outros textos da Bíblia, as seguintes conclusões. Jesus Cristo, ele é um homem, uma pessoa que existiu em um determinado tempo da história. Ele existiu há mais ou menos 2000 anos atrás. Ele morou lá na região da Galileia, da Judéia, que era uma província do Império Romano. Então ele é uma pessoa real que viveu num tempo real. Ele é um homem. E por um outro lado, nós vimos também que ele tem a identidade de Deus. Existem alguns textos da Bíblia que comprovam essas duas coisas. Por um lado, Jesus Cristo é homem. Então, por exemplo, Romanos 5, verso 15. Lá Paulo diz que Jesus Cristo é um homem. Depois você tem, por exemplo, em 1 Timóteo 2, verso 5, a expressão invertida. Cristo Jesus, homem. Essa é a identidade dele. Por um outro lado, por exemplo, textos como Tito 2, verso 13, ou 2 Pedro 1, verso 1, usam uma expressão interessante. Fala assim, do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Palavras interessantes para um homem, né? Deus e Salvador, Jesus Cristo. Assim também, por exemplo, nós lembramos de João 1, verso 1, dizendo que o verbo, que é Cristo, era Deus. Lembra, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E esse verbo, o que foi que ele fez? Ele se fez carne. É por isso que nós podemos concluir o seguinte: o verbo, Cristo, é o Deus eterno, o Criador e mantenedor do universo. E ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Isso é importante de ficar bem claro, porque todas as mensagens que nós vamos estudar aqui têm essas verdades como pano de fundo. Por que Jesus pode falar para o paralítico, levanta e anda, e o paralítico levanta e anda? Porque ele é Deus, porque ele é poderoso, porque ele é o Deus que se fez homem para estar com os paralíticos, para estar com os doentes, para estar com as pessoas que sofrem, para estar com os seres humanos, porque todos nós sofremos de uma forma ou de outra. E ele é o Senhor, ele é aquele que se importa, é aquele que nos criou, é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos liberta dos nossos pecados. Essa é a identidade de Jesus. É isso que nós precisamos entender quando falamos Jesus te ama, ou Jesus voltará, ou Jesus se importa com você, ou Jesus pode fazer algo por você, na sua família, na sua casa e etc. Ele pode porque ele é Deus. Um Deus que se fez homem para salvar os homens. Diante disso, isto posto, vamos abrir a Bíblia todos juntos em João, capítulo 14, versos 18 a 24. Lembra do nosso tema, guardando as palavras de Jesus. Então vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Jesus falando: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Primeira verdade que nós aprendemos na palavra de Deus, nesse texto: o próprio Senhor em pessoa, o Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, Ele nos disse: não vos deixarei órfãos. Jesus estava vivendo na terra. O capítulo 17 de João é um pouquinho antes dele morrer na cruz. Ele vai morrer, ele vai vencer a morte, ele vai voltar ao Pai. No próprio capítulo 17 de João, ele ora para que ele seja glorificado com a glória que ele tinha desde antes da fundação do mundo, junto com Deus, porque ele estava com Deus e ele era Deus. E obviamente, quando Jesus morre, depois ele vence a morte, ressuscita e volta para Deus, aqueles discípulos que o conheceram poderiam se sentir o quê? Sozinhos, se sentir abandonados, se sentirem de alguma forma perdidos. Onde está o Mestre que cura os leprosos, que cura os paralíticos, que ressuscita mortos, que anda sobre as águas, que alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Eles perderam a presença pessoal, humana de Jesus, mas nem por isso eles perderam a presença espiritual de Deus na vida deles. Assim é que Jesus pode voltar ao Pai e não mais estar no mundo e dizer assim: eu estou voltando ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Lembra de Mateus 28? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco, nos chamando para a vida, para o trabalho, para a família, nos chamando para os nossos afazeres diários, nos chamando a orar, nos chamando a adorar, nos chamando a confessar os nossos pecados, a abandonar os nossos pecados, porque Ele não nos deixou órfãos. Nós temos um Pai presente na nossa vida, presente através da palavra, presente através do Espírito Santo, presente através das pessoas que Deus usa para nos mostrar o seu amor, a sua graça, a sua paz e as coisas maravilhosas que Deus tem mostrado a mim e a cada um de vocês. A próxima verdade que Jesus fala dentro desse contexto é: eu não vou deixar vocês órfãos, e saiba, eu voltarei para vós outros. É por isso que quando você entra na porta dessa igreja, você lê um nome: Adventista. Aqueles que creem no advento de Jesus Cristo, na vinda dele, na manifestação dele, na volta dele. E aí você vai estudar os sinais da volta de Jesus: corrupção no mundo político, no mundo social, no mundo religioso, pessoas pregando a mentira em nome simplesmente do poder do dinheiro, do poder da influência, do poder da televisão, mas a verdade não ensinam, mas o amor não existe. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E é por isso que você tem que trancar o seu carro, você tem que trancar a sua casa, porque o amor se esfriou. E ninguém mais valoriza o que é do outro, ninguém mais valoriza o outro. E as pessoas morrem por causa de R$5, R$10, R$1, porque olha para a namorada do outro, porque pisa no pé do outro. Existiram pessoas na história da humanidade que perderam a sua vida porque pisou no pé do outro. O outro achou ruim, pegou um revólver e deu um tiro nele. Vocês pensam que é brincadeira? Não é brincadeira. É a realidade do pecado, onde o amor se esfriaria de quase todos. É por isso que talvez hoje, domingo à noite, os X saladas aí do mundo estão cheios. Vamos contar quantas pessoas em São Leopoldo hoje agora estão comendo hambúrguer e quantos estão aqui nessa igreja? Acho que o hambúrguer está vencendo. Tem mais gente comendo hambúrguer do que louvando a Deus. Por quê? Porque as pessoas não estão nem aí, não querem mais saber. Mas saiba de uma coisa: Jesus sabia que seria assim, e tudo isso são sinais da sua vinda, porque Ele prometeu e Ele não vai falhar, Ele voltará. Louvado seja Deus por essa verdade. Adiante, Jesus fala uma coisa interessante: o mundo não mais me verá. Jesus viveu nesse mundo, em pessoa.
mais de 30 anos. O Deus feito homem andou entre nós, comeu entre nós, viveu em família, viveu em sociedade, visitou pessoas, conversou com elas, abraçou, chorou, amou, caminhou. Coisas maravilhosas, né? Para um Deus todo-poderoso se tornar pequeno, se tornar humano. E o mundo pôde vê-lo. Seus inimigos, soldados romanos, os fariseus, aqueles que não amavam a Jesus ou não reconheciam a Jesus, todos podiam vê-lo. Mas agora, o mundo não mais pode ver Jesus. E isso é algo tão interessante. Quando você estuda a Bíblia, antes do pecado, como é que Deus falava com Adão e Eva? Face a face. Eles viam a Deus. Pessoa que experiência fantástica. A gente que nunca viu nem imagina. O que é ver a Deus? Estar em comunhão com os seres celestiais, com os anjos, etc. Quando o ser humano cai em pecado, o homem ainda reconhece a voz de Deus, Deus fala com o homem entende, etc. Assim como Deus fala conosco e nós entendemos. Mas nós não mais conseguimos ver a Deus. E a tragédia é que Deus está aqui e nenhum de nós consegue enxergar. Porque agora nós estamos contaminados com o mundo, com o pecado. E é disso que Deus quer nos livrar, pela obra de Jesus Cristo. No mesmo texto que nós lemos em João 14, a Bíblia diz assim: mas vós me vereis, porque eu vivo, também vós vivereis. Eu lembro muito da experiência de Tomé. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu para eles depois da ressurreição. Quem sabe Tomé estava viajando, estava triste, estava depressivo lá na casa dele, não estava com os discípulos. Aí Jesus aparece para eles, venceu a morte, todo mundo fica admirado, todo mundo fica feliz. E vão contar para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. Ele venceu a morte, ele não está no túmulo, ele está vivo. E Tomé diz assim: eu não acreditarei se eu não tocar, não ver ele. E quando Jesus, uma semana depois, aparece para os discípulos, Jesus fala assim para Tomé: por que você duvidou? Encosta aqui em mim. E Tomé encosta e vê: Senhor, me perdoa, porque eu duvidei. Porque quando você duvida de Cristo, que ele venceu a morte, de quem você duvida? De Deus. Agora, Deus não tem poder de vencer a morte? Vou contar uma história para vocês. Houve um tempo em que o tempo não havia. Nada existia. Nada vezes nada. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Haja vida. E houve vida. O Deus que criou a vida não é capaz de destruir a morte? Você duvida de Deus? Eu não consigo dar vida para quem morreu. Eu não tenho esse poder. Mas o Criador do universo, ele tem poder de dar vida aos que morreram. Agora, Jesus nesse capítulo também disse algo de grandes implicações. Até aqui a história é muito bonita. Olha, ele não nos deixou órfãos, ele vai voltar, ele está vivo, ele é maravilhoso. Mas ele diz assim para nós: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós ouvimos falar da história de Jesus, essa é uma história linda, fantástica, dá uma vontade tremenda de encontrar a Cristo, de abraçar a Cristo, de se ajoelhar diante dele e dizer: obrigado, porque o Senhor me criou, porque o Senhor morreu por mim, porque o Senhor me salva e me dá o que eu não mereço, a vida e a salvação. Não dá vontade de a gente encontrar com ele? Dizer, fazer igual Tomé: Senhor, eu quero encostar em você também, Senhor. Eu quero ver, eu não quero só ouvir falar. E essa é uma questão que surge no coração de quem ouve a história de Jesus. E a gente pensa que isso significa que a gente ama Jesus, que eu quero encontrar com ele, eu quero ver ele. Mas antes desse encontro, Jesus diz assim: bom, se essa história tem gerado amor no seu coração, tem gerado vontade de encontrar a Jesus, vontade de estar com ele, vontade de ser dele, saiba de uma coisa: quem tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Amor a Jesus não é simplesmente valorizar a sua história. Um Deus que se faz homem, vive uma vida entre os homens, morre pelos homens, vence a morte e volta para o céu. Essa é uma história linda, mas não é isso que significa amar a Jesus. Amar a Jesus significa fazer a vontade de Jesus. E aqui está algo com o qual a maioria de nós tem problemas. Por quê? Porque, em geral, Jesus morreu por quê? Pelos nossos pecados. Agora, existe uma situação um pouco complicada. Você quer pecar ou você não quer pecar? Nós tendemos a responder assim: não, eu não quero pecar. Mas na hora de falar a verdade, você também não quer falar a verdade. Quer mentir.
Na hora de abandonar um vício em relação ao sexo, seja pornografia, seja uma questão de adultério, seja uma questão de fornicação, seja uma questão de ficar pensando, imaginando, etc., isso você não quer abandonar. Fofoca, muita gente, língua grande, gosta de falar mal dos outros, inventar história e espalhar a fofoca dos outros. Aí a gente começa a dizer o seguinte: com a nossa boca a gente fala que a gente não quer pecar, mas com a nossa alma, com o nosso coração, a gente quer, peca e quer continuar pecando. E aí, toda essa história que a gente acha bonita de Jesus, ela só nos condena, ela não nos salva. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque, em última instância, sabe por que Jesus morreu? Porque eu fiz uma fofoca um dia. Eu, Ezequiel, pastor. Vale a pena? Por causa da minha fofoca, que eu fiz de repente contra um colega, contra um irmão, contra uma irmã, Jesus morreu. Foi para a cruz. Não parece algo desproporcional? Um pecadinho assim bobinho, né? Para uma cruz tão pesada, né? Tão forte, tão terrível. Agora, Jesus não admite o menor pecadinho, a menor fofoca, a menor vaidade, o menor orgulho, a menor falta de amor, a menor falta de fé, a menor transgressão dos seus mandamentos. Sabe por quê? Porque ele criou a vida para ser feliz. E não há felicidade onde há assassinato, mentira, roubo. Tanto é verdade que esse é o mundo que a gente vive. Um mundo infeliz, um mundo infiel, um mundo ruim, que poderia ser bom, mas não é. É por isso que a resposta se nós amamos a Jesus ou não é uma resposta teórica, de boca, de palavras, mas é uma resposta de uma vida em conformidade aos mandamentos de Deus. Algum tempo atrás em Curitiba eu estava vendendo um livrinho que chamava Os 10 Mandamentos, aquele livrinho missionário que faz alguns anos que saiu, vocês lembram? E aí eu conheci um rapaz, ele falou assim: olha, já conheço os 10 mandamentos, não preciso comprar esse teu livro aí. Eu falei: que ótimo, meu querido, diz pra mim o primeiro mandamento. Aí ele falou assim: amarás a Deus acima de tudo. Eu falei: já errou o primeiro, imagina o resto. Eu trouxe para vocês aqui uma transcrição resumida da lei de Deus. E obviamente a maioria de vocês conhecem os mandamentos. E eu queria que vocês olhassem para isso aqui, não com a perspectiva do futuro, se você vai fazer isso aqui um dia na sua vida, mas com a perspectiva do passado ou do presente. Você tem feito isso aqui? Como é que tem sido a sua relação com essa lei aqui? Olha só. Não ter outros deuses diante de Deus. Tudo ok na sua vida? Não fazer imagens ou adorar imagens de escultura, honrar imagens, etc. Não falar o nome de Deus em vão. Santificar o sábado, que é o 7º dia da semana, não trabalhar, honrar a Deus segundo a sua lei, honrar o seu pai e a sua mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir e não cobiçar o que não é teu. A gente sempre olha para esses mandamentos pensando no futuro. Ah, eu vou não matar, eu vou não roubar, Não, esquece o futuro, e o presente? Está mentindo? Está cobiçando? Está adulterando? Está idolatrando? Está falando o nome de Deus em vão? E ama Jesus? Ou pensa que ama Jesus? Agora, entendam uma coisa. Eu não estou querendo causar com isso culpa ou machucar vocês. Eu também posso olhar para essa lei e quem sabe eu vejo assim, coisas que eu preciso melhorar. E é para isso que Deus deu a sua lei. Para mostrar para a gente que existem coisas no nosso coração que são mentirosas. E o pai da mentira é o diabo. Você quer ter algo no seu coração que vem do diabo? Que só vem para te roubar, para te matar, para te destruir? Não, você não quer. Então abandone isso. Se revolte contra isso. Se arrependa disso. E viva uma nova vida, amando a Jesus, guardando os seus mandamentos. É aqui que em João 14, Jesus falou: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Sabe o que acontece, irmãos? Se a gente quer viver em alguma coisa errada, das duas uma. Ou a gente abandona o estudo da Bíblia e a vida da igreja, ou a gente abandona esse erro, esse pecado. Porque quem quer mentir, tomou a decisão: não, eu preciso mentir lá no meu trabalho, lá na minha família, a mentira para mim é uma coisa boa que me auxilia. Você consegue ficar ouvindo alguém falar que a mentira vai te levar para o inferno? Olha, e a Bíblia é bem clara, né? Todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo e enxofre. Ponto final. Você gosta de ficar ouvindo isso se você quer mentir, você acha que mentir não tem problema e que está tudo ok? Você não aguenta ficar ouvindo isso demais. É por isso que ou o pecado te tira daqui, ou
quando você estudar a palavra de Deus vai transformar a sua vida. E de um mentiroso você vai se tornar uma pessoa verdadeira. E de uma pessoa imoral você vai se tornar uma pessoa fiel. E de uma pessoa infeliz você pode se transformar em uma pessoa feliz, amando a Deus e amando as pessoas. Essa é a obra que Deus deseja fazer na vida de cada um de nós. Agora existe um outro lado. Nós não podemos nos iludir. Jesus falou: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É só por amor a Deus, por amor a Cristo, que nós seremos capazes de abandonar as coisas que estão no nosso coração e que são contra a lei de Deus. E aí Jesus fala, né? A palavra que você está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Cristo não veio aqui fazer a vontade dele, porque a vontade dele não era morrer em cruz nenhuma. Lembra quando ele ora ao Pai? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. E a profecia já dizia em Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo, porque quando ele der a sua alma pelo pecado, ele verá a sua posteridade e verá o fruto do seu penoso trabalho. Sabe qual que é o fruto? Pela cruz que ele passou, ele pode perdoar toda mentira. Pela cruz que ele passou, ele pode perdoar todo adultério. Pela cruz que ele sofreu, ele pode perdoar toda idolatria, toda vaidade, todo orgulho, todo roubo, todo assassinato, toda fofoca, toda maldade, porque ele morreu para fazer isso em nosso favor. Não para que a gente continue sendo assassino, mentiroso, idólatra, etc. Mas para que a gente tenha a chance de vencer essas coisas que machucam a gente, que são obra do diabo na nossa vida. Adiante, abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4 e vamos passear um pouquinho mais pela Bíblia, Evangelho de Lucas capítulo 4. E eu queria falar um pouco para vocês sobre as palavras de Jesus, sobre como que Jesus falava como Deus e como homem. E esse é um texto interessante da palavra de Deus no começo do ministério de Jesus. E a Bíblia nos diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunha e se maravilharam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é esse o filho de José? Costume de Jesus: entrar na sinagoga. A sinagoga era uma espécie de igreja, um templo, um local físico, onde as pessoas se reuniam para ensinar as crianças na lei durante o sábado e para discutir, para pregar, para cantar. Algo mais semelhante que nós temos do conceito de igreja na antiguidade, no tempo do Novo Testamento, é esse conceito da sinagoga. Jesus tinha o costume de todo sábado estar na sinagoga, estar na igreja, e ele então estava lá adorando a Deus entre os seus irmãos. Esse é um bom costume para que você possa o seguir também. Agora, esse texto que nós lemos em Lucas nos ensina que Jesus fala e age em conformidade com a palavra das profecias. A gente leu o texto de Isaías, que Jesus leu lá naquele tempo. O Senhor me enviou para dar vista aos cegos. Quantos cegos Jesus curou durante o seu ministério? Vários cegos. Pessoas que tinham ficado cegas com o tempo, alguma doença. Pessoas que já nasciam cegas. E Jesus curava essas pessoas. Obviamente, acima disso, os olhos espirituais. Pessoas que não conseguem enxergar a verdade. Pessoas que não conseguem ter prazer nas coisas de Deus. E Deus vai tirando essas barreiras e vai libertando os cativos, os oprimidos. Quantas pessoas Jesus expulsou demônios, Jesus curou, Jesus fez obras maravilhosas, segundo a palavra da profecia. O livro de Isaías foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E já estava lá escrito: essa é a obra do Messias. E Jesus veio agir de acordo com essa palavra, e cumprir essa palavra, e realizar essa palavra. Agora, quero chamar a atenção para vocês
de uma parte desse texto que diz assim: e todos se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. A obra da graça de Deus é uma coisa maravilhosa. Vou dar um exemplo. Jesus vem e cura o paralítico. O paralítico fica feliz? Sinceramente? Você está ali, 40 anos de cadeira de roda. Você depende dos outros para tudo. Se alguém disser, levanta e anda, e você levantar e andar, você ia ficar feliz? Uma felicidade tremenda, enorme, com certeza. Imagina a felicidade de quem tem o poder de fazer isso. Levanta e anda. Uma felicidade infinita. É assim que é Jesus. Ele é feliz de forma perfeita. E ele fala da graça. Mas o que é a graça? Salmo 63:3 diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. Jesus fala de coisas melhores do que a vida. E olha que a vida não é ruim. Apesar de todo o sofrimento que nós temos nesse mundo, se eu oferecer uma corda para você se enforcar aqui, você aceita? Não, porque a gente quer viver, porque a vida é boa. É maravilhoso a gente existir. Mas Jesus conhece algo melhor do que a vida. E é isso que ele fala para a gente. É isso que ele divide com a gente. Agora abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6. Brevemente vamos ler esses textos, para a gente entender um pouco da obra da graça de Deus. Romanos 6, o verso 1, depois os versos 14 e 15. Essa é uma das cartas mais interessantes e bonitas de todo o Novo Testamento. E Paulo vai fazer para a gente algumas perguntas. E ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Lembra que Jesus fala da graça. A graça inclui o quê? O perdão dos pecados, a nossa salvação. Aí Paulo pergunta: bom, mas nós vamos permanecer no pecado por causa da graça? E olha o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E o verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E ele responde: de modo nenhum. Como eu disse para vocês, a graça de Deus perdoa o pecado. A cruz de Jesus é o título que ele tem, é o direito que ele tem de perdoar todo o pecado. Ele perdoa o assassinato, a mentira, o adultério, a fofoca, a mentira, tudo. Mas a graça de Jesus não é desculpa para vivermos em pecado. A graça de Jesus é o poder para vencermos o pecado. Porque, em geral, o que é vencer o pecado? É vencer a falta de amor e aprender a amar. Essa é a transição do pecado para a salvação ou para uma nova vida. É deixar de querer o mal, fazer fofoca, mentir, matar, roubar, etc, etc. Para fazer o quê? Fazer o bem, amar, perdoar, aceitar as pessoas, fazer o bem, etc. Essa é a graça de Jesus. E ela é maravilhosa. Nesse texto de Lucas, porém, também fica assim um ponto de interrogação, porque mesmo assim alguns duvidam e não creem nas palavras de Jesus. E eles perguntam assim: não é Jesus o filho de José? Jesus estava ali pregando para aquelas pessoas que ele conheceu a vida inteira e fazendo obras maravilhosas. E de repente alguns duvidaram de Jesus, dizendo: mas esse aí é um igual a gente. E assim duvidaram da palavra de Jesus. Agora vamos avaliar o que está por detrás do poder das palavras de Jesus. Porque Jesus fala com poder, o que ele fala acontece. E lembrando lá do comecinho da nossa palestra, que Jesus ele é designado na Bíblia como Deus. O verbo era Deus, o verbo se fez carne, e olha só o poder da palavra de Jesus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Não havia nada, e ele disse, e existiu. Salmo 33:9 vai dizer essa mesma verdade com outras palavras, dizendo assim: pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Olha o poder da palavra. Se eu dissesse assim: que haja aqui uns passarinhos lindos voando, não apareceu nenhum para visitar a gente. Mas já pensou se eu tivesse o poder de dizer assim: hajam passarinhos voando lindos, maravilhosos por aqui, e eles saírem voando? Seria bonito? Seria gostoso? Bom, esse poder eu não tenho, mas eu conheço quem tem. E o nome dele é Jesus Cristo, teu Senhor e o teu Salvador. Tem um outro texto da Bíblia que eu acho bonito, Apocalipse 4:11, que diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim,
por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. É uma obra consciente de Deus. Deus não faz as coisas sem pensar. Ele criou cada cor, cada som, cada cheiro, cada sabor, cada textura, cada realidade da água, do ar, da terra, das rochas, das montanhas, da grama, de tudo, dos animais, das flores, das plantas, das comidas, de tudo, com um propósito: tornar a nossa vida feliz segundo a vontade dele. Mas vamos analisar um pouquinho também as palavras de Jesus como homem. E eu separei pelo menos 2 ou 3 incidentes. E, por exemplo, a Bíblia diz assim, após uma noite inteira sem pescar nada, Pedro lançou as redes sobre a palavra de Cristo e apanharam grandes quantidades de peixes que lhes rompiam as redes. Lucas 5, versos 5 e 6. Pedro era pescador, era a profissão dele. Jesus não era pescador, Jesus era o quê? Carpinteiro. Jesus não era pescador. A melhor época para pescar lá na Galileia era de noite, porque lá era um lago de águas claras. As águas muito claras, os peixes conseguem perceber a rede, e de manhã não é o melhor dia para pescar. É melhor pescar de noite, o peixe não enxerga e cai na rede. Pescou a noite inteira, no melhor hora para pescar. Pegou quanto peixe? 0. Não tem o que comer. Ia chegar para a mulher lá e dizer: mulher, vou comer farinha hoje, porque peixe não tem. De manhã, Jesus está na praia e diz: ô Pedro, faz o seguinte, pega a sua rede e joga do lado direito do barco. Aí Pedro diz assim: Senhor, pesquei a noite inteira, não peguei nada, de noite é melhor, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Se é o Senhor que está dizendo, eu lanço a rede. Pedro pegou peixe que não acabava mais, pelo poder de uma simples palavra. Lucas 8, 25. Em uma tempestade, Jesus repreende os ventos e as ondas, e essas fazem o quê? Obedecem. Aí depois os homens se perguntam, quem é esse que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Um outro texto também, Mateus 8, 16. Chegaram à tarde e trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Sabe como é que Jesus resolveria o problema do Sistema Único de Saúde do Brasil? Não precisava remédio, internação, UTI. Meramente com a palavra. Curava todos. Isso é interessantíssimo, o poder da palavra de Jesus. Mas aqui eu quero caminhar para o fim. Qual é a coisa mais importante que Jesus já falou? O que você responderia a alguém que fizesse essa pergunta para você? A gente já entendeu que as palavras de Jesus têm poder nas palavras de Jesus. Existe verdade nas palavras de Jesus. Existe amor nas palavras de Jesus. Coisas maravilhosas. De tudo que ele falou, o que é mais importante? Eu vou fazer uma sugestão, não sei se vocês vão concordar comigo. Abre a Bíblia lá em João 13, verso 34 e 35. O texto que nós vamos ler agora resume a vontade de Deus para a tua vida, para a vida da igreja, para a vida de todos os seres humanos. É para criar um povo assim que ele morreu, que ele venceu a morte, que ele ressuscitou. João 13, a partir do verso 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se Jesus tivesse dito assim: todos vão saber que vocês são meus discípulos se forem de terno na igreja. Seria fácil ser discípulo de Jesus, não seria? Qualquer 100 reais aí você compra um terno e virou discípulo de Jesus. Inclusive está baratinho ser discípulo de Jesus. Se Jesus dissesse assim: olha, todos vão saber que vocês são meus discípulos se você cantar na igreja, se você pregar, se você der estudo bíblico, se você fizer isso e aquilo. A grande questão é, se Jesus tivesse falado essas coisas, poderia não ser assim tão fácil, mas seria bem mais fácil do que amar as pessoas, todas as pessoas. Porque a gente tem facilidade de amar algumas pessoas, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, alguns primos, nem todos, né? Porque chega uma hora que a coisa encrespa, né? Inclusive dentro da família, né? Tem pessoas que a gente não se dá muito bem. E na igreja também, e na sociedade também, tal, porque o outro é gremista, o outro é colorado, já vira uma briga tremenda, né? Tinha que escrever lá no Beira Rio, lá, amem uns aos outros.
Será que ia mudar o ambiente lá no Beira-Rio, né? Ou lá no Olímpico, né? Amem uns aos outros. Essa é a verdade, essa é a vontade de Deus. E vocês podem fazer isso e devem fazer isso pelo poder que Jesus nos dá. Sabe por quê? Porque Jesus amou você, do jeito que você é, com os seus problemas, com os seus pecados, com as suas dificuldades. Ele amou você. E se Ele amou você, se Ele amou a mim, por que eu não vou te amar ou você não vai me amar? Não tem razão. E o fato é que essa é a coisa mais importante que Jesus disse. E por que é a mais importante? Porque Ele deu o exemplo. Amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou de forma perfeita até a morte, até o fim, morrendo por nós. Eu acho que é o último texto de hoje, João 5, verso 51. Está escrito aí. Quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Amém. Você quer guardar as palavras de Jesus? Eu vou terminar dando 3 dicas para vocês. Como guardar as palavras de Jesus? A gente falou muita coisa, tudo muito bonito, tudo muito legal. Mas e a prática? Como é que a gente guarda essas palavras aí? Bom, minha primeira dica para vocês é a seguinte. Creiam na identidade de Jesus como Deus e como um homem sem pecado. Sabe por que Jesus tinha poder de curar paralítico? De ressuscitar mortos, de multiplicar pães, de andar sobre as águas? É porque Ele não tinha nada a ver com pecado. Tinha nada a ver com fofoca, não tinha nada a ver com mentira, não tinha nada a ver com idolatria, não tinha nada a ver com assassinato, não tinha nada a ver com nada de pecado. É por isso que Ele tinha poder, autoridade, é por isso que Ele morreu e venceu a morte. Quer guardar as palavras de Jesus? Creia em Jesus, creia na sua identidade, em quem Ele é. Segundo, ore a Deus em nome de Jesus, confessando os seus pecados e pedindo com fé que a vontade do Pai seja feita em tudo na sua vida. Como é que a gente guarda as palavras de Jesus? Ao conhecer essas palavras, orar a Deus pedindo perdão naquilo que não esteja conforme a palavra, e tenha fé, peça a Deus que a vontade de Deus se faça na sua vida financeira, familiar, pessoal. A gente guarda as palavras de Jesus vivendo a vida de oração. Lembra que Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu. É orando que a gente guarda as palavras de Jesus, que a gente vive as palavras de Jesus. E por fim, você vai guardar as palavras de Jesus quando você amar a Deus e amar as pessoas, guardando todos os 10 mandamentos do Senhor. Não são 9, não são 8, não são 7, não é 1, são 10. Inclui guardar o sábado, mas não só guardar o sábado. Abandonar a mentira, a cobiça, a vaidade, adultério, idolatria, falar o nome de Deus em vão e etc. Penúltima pergunta. Se você tem guardado as palavras de Jesus? Jesus voltou ontem. Você não ouviu essa mensagem de hoje. Como é que você encontrou com Ele? Mentindo, adulterando, fofocando, fazendo mal, com coisas ruins no seu coração como se fossem normais? Foi assim que você encontrou Ele? Ou você tem guardado as palavras dEle? Você tem sido uma pessoa de fé, de amor, de obediência, de louvor, de serviço, de alegria, de paz? É assim? Se você, por acaso, responder que não, Ezequiel, não foi assim. Eu errei, eu pequei. E se eu tivesse encontrado Jesus ontem, talvez o meu destino não seria o céu eterno. Aí eu vou fazer a última pergunta. Você, pessoalmente, deseja guardar as palavras de Jesus a partir de hoje? Essa é uma pergunta diferente. A Bíblia diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. É para frente. Eu menti, eu fiz fofoca, eu adulterei, ou eu pensei coisas ruins em relação ao sexo, ao dinheiro. Eu não vou nem ficar nomeando pecados. Eu pequei. Você também pecou? Não adianta ficar olhando para isso. Porque o caminho de ficar olhando para o pecado é pecar mais, ou é ficar simplesmente com medo de Deus e querendo se afastar da igreja e etc. Não é para olhar para trás. A partir de hoje, você deseja guardar as palavras de Jesus? Conhecer essas palavras, obedecer essas palavras e receber de Jesus a graça que Ele veio te trazer para perdoar você e para transformar você? Você deseja ter essa experiência? Essa pergunta é a pergunta mais importante que Deus faz para a gente.
porque ela vai no âmago de quem a gente é de verdade. Você pode responder que você não quer. Não. Esse negócio de amar as pessoas, eu não quero, não. Esse negócio de guardar os 10 mandamentos, eu não quero, não. Essa coisa de ir para o céu, eu não quero, não. Você tem todo o direito de responder assim. Mas se você quiser responder diferente, o Senhor foi para a cruz por você, para te perdoar e para escancarar as portas do céu para você, para cada um de vocês, para mim. Essa é a verdade de Deus. Amém. Amém. Agarrem essa oportunidade de crer, de entender. Eu creio muito que Deus tem uma obra linda para fazer na vida de cada um de vocês. Amém. Sejam membros dessa igreja ou não, sendo já batizados ou não. Eu creio nisso. Vamos louvar o nome de Deus em oração agora. Papai do céu, querido e eterno, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Nos ajuda a guardar as palavras de Jesus, seguindo na fé, no amor, na verdade, na obediência. E se temos falhado, Pai, no nosso coração, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, te pedimos sinceramente que o Senhor nos perdoe, Pai. Tira de nós o mal que está em nós, Pai, que só o Teu sangue, só o Teu Espírito e a Tua palavra podem tirar. E faz de nós uma igreja que Te ama, que ama uns aos outros e que ama todas as pessoas dessa comunidade, Pai, aqui em São Leopoldo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, cuide da vida financeira, saúde, família, acima de tudo a vida espiritual de todos nós, Pai. Que o Senhor faça seus milagres na nossa vida, multiplique o nosso pão, cure as nossas doenças, abençoe e guarda-nos em Teu nome, Pai. Que o Senhor também esteja com aqueles que precisam decidir estudar a Bíblia, decidir se batizar. Dê forças e graça para que possam ser corajosos e vitoriosos em nome de Jesus. Despede-nos agora na Tua paz, dá-nos um bom descanso e faz de nós fiéis e felizes em nome de Jesus. Amém.